Olá, eu sou Raquel Quintiliano, um avatar produzido por inteligência artificial, e está começando agora o Pauta Preta, um programa produzido pela Cultine TV em parceria com o canal Negra Percepção no YouTube. Confira as principais manchetes desta edição. O assassinato de Laudemir de Souza Fernandes expõe como o Brasil naturaliza a violência contra os mais pobres. Desigualdade no acesso à creche no Brasil. A força e a luta no filme A Melhor Mãe do Mundo. Reformas tributárias e desigualdades. Uma entrevista com Viviana Santiago. Quando a vida de gente pobre não vale nada. No último 11 de agosto, em Belo Horizonte, Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, pai de família, homem pacífico e muito dedicado ao seu ofício, foi morto enquanto trabalhava recolhendo o lixo de todos nós. Era mais um dia normal de trabalho, mas no caminho do empresário René da Silva Nogueira havia um caminhão de coleta de resíduos. Segundo testemunhas ouvidas pela imprensa, ele se irritou porque o veículo impedia a passagem do seu carro. Uma discussão tola, um tiro disparado, mais uma vida, pobre, perdida. Esse crime não é apenas sobre um homem assassinado, é sobre um país que naturaliza a violência contra quem está na base da pirâmide. Um país que convive com o racismo, a desigualdade e a desumanização como se fossem parte da paisagem, onde a vida de um trabalhador pobre vale menos que a pressa de outro. Vagas em creche. Desigualdade persiste. Um novo estudo divulgado nesta semana pelo Todos pela Educação revela que quase 2.300.000 crianças de até 3 anos estão fora da creche por dificuldade de acesso, seja por falta de vagas ou de unidades próximas. O dado mostra que o país ainda está longe de assegurar esse direito com equidade. O levantamento aponta que quanto menor a renda, maior a porcentagem de crianças que precisam, mas não conseguem acesso à creche. A análise por raça-cor indica que a desigualdade é muito mais acentuada por renda do que por cor da pele. Embora haja pequenas diferenças entre crianças brancas, pretas e pardas, a disparidade mais grave está entre os mais ricos e os mais pobres. Quase 30 pontos percentuais de diferença. 60% contra 30,6%. Ainda que o estudo não chegue a essa conclusão, é importante lembrar, entre os mais pobres, as pessoas negras são maioria em todas as faixas etárias. Na prática, quem mais fica fora das creches são negros, indígenas e pobres. Chega aos cinemas A Melhor Mãe do Mundo, filme dirigido por Ana Mui Laert e protagonizado por Shirley Cruz. A trama acompanha Gal, uma catadora de recicláveis que foge de um relacionamento abusivo com os filhos e transforma a fuga em uma grande aventura para protegê-los. O elenco traz ainda Seu Jorge, Catiúcia Canoro, Rihanna Barbosa e Lued Luna. O filme serve como porta de entrada para uma realidade ainda invisível para muitos. No Brasil, mais de 800.000 pessoas trabalham como catadores, segundo o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Esses trabalhadores evitam que toneladas de lixo sejam descartadas de forma incorreta, ajudam a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e geram renda para suas famílias. Mas a maioria ainda atua de forma informal, sem equipamentos adequados e com baixa remuneração. O fortalecimento de políticas públicas e a contratação de cooperativas pelos municípios são fundamentais para garantir dignidade e ampliar o alcance da reciclagem. Reforma tributária. O que muda? Segundo o governo federal, a reforma tributária tem 3 objetivos. 1. Fazer a economia brasileira crescer de forma sustentável, gerando emprego e renda. 2. Tornar o sistema tributário mais justo, reduzindo as desigualdades sociais e regionais. 3. Reduzir a complexidade da tributação, assegurando transparência e maior cidadania fiscal. A reforma altera impostos sobre renda e consumo. O processo de transição começa em 2026 e vai até 2033, com previsão de cashback para famílias de baixa renda e redução de alíquotas para medicamentos e serviços essenciais, entre outras mudanças. Mas como isso impacta a vida das pessoas, especialmente as negras?
Para entender melhor, nós conversamos com Viviana Santiago, diretora executiva da Oxfam Brasil. Viviana é também ativista do movimento feminista de mulheres negras e de direitos humanos. Fazer a reforma tributária é uma oportunidade de fazer o enfrentamento às desigualdades, porque o sistema tributário hoje no Brasil é um sistema reprodutor de desigualdades. O sistema tributário, ele é um sistema que ele é altamente regressivo. E essa regressividade no topo beneficia as pessoas mais ricas na sociedade. A tributação da renda, ela se faz de maneira que proporcionalmente impacta muito mais as pessoas mais pobres. E também existe o fato de que o nosso sistema tributário, ele incide muito mais sobre o consumo do que sobre a renda. É por isso que a gente precisa falar das duas coisas, né? Da reforma do consumo, que aconteceu no ano passado, e da reforma da renda. E quando uma pessoa pobre, ela gasta aproximadamente 70% da sua renda no consumo, então ela é muito mais impactada pelos tributos do que uma pessoa rica, que não gasta 70% da sua renda no consumo. Então não é apenas sobre impostos. A reforma impacta diretamente a vida da população negra. Como? A reforma da renda pode impactar positivamente a vida da população negra, porque é uma possibilidade de atuar na redução de desigualdades. A população negra que tem uma renda média menor do que a população branca, ela vai, enfim, ter a possibilidade, né, de ter menos impostos incidindo sobre sua renda, por exemplo, com a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5.000 e com a isenção parcial do imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 7.000, a gente está alcançando aí uma parte significativa de trabalhadoras e de trabalhadores negras e negros nesse processo também. Por outro lado, quando a gente prevê a tributação das grandes fortunas, a gente tem um aumento de arrecadação, que poderia financiar educação, saúde, programas sociais, socioassistenciais, que beneficiam principalmente a população negra, em condição de maior vulnerabilidade à pobreza. E, nesse sentido, o fortalecimento do Estado, o fortalecimento da capacidade de arrecadação do Estado, significa um Estado que vai conseguir prover melhores políticas públicas para a população. E a população negra tendo o direito de acessar, né, saúde, educação, assistência social de qualidade, sem ser impactado no corte de orçamentos de programas socioassistenciais. Sendo a população negra a maioria no Brasil, a perspectiva racial está sendo incorporada nessa discussão? Eu não acredito que o debate da reforma tributária tenha incorporado a perspectiva racial de forma suficiente, né? Eu acho que, partindo da premissa de que, por exemplo, na reforma da renda, a reforma da renda ela se dá praticamente sem a participação popular. Nas audiências, nas poucas audiências realizadas, nenhum especialista negro, nenhuma especialista negra participou dessas audiências. Como pode, né? Num país que mais da metade da população é uma população negra, você não considerar especialistas negros, menos ainda especialistas que conheçam em profundidade, né, a relação entre tributação e raça. E temos, né, aqui no Brasil suficiente produção, formulação, né, de economistas, de juristas negras e negros que formulam no campo da fiscalidade. Então, quando a gente não aplica essa lente racial a essa perspectiva de reforma que a gente quer no Brasil, o risco é que a gente continue reformando para manter, né, o status quo, que é o status de uma população de um país que se desenvolve, mas que mais da metade da população permanece numa situação de subalternidade. É preciso que a reforma ela transforme e melhore a vida da população inteira. E isso não será feito se essa reforma ela não for também uma reforma antirracista. Obrigada, Viviana. A reforma tributária precisa ser também uma reforma antirracista. Eu fico por aqui, mas não antes de dizer que este programa foi apresentado com apoio de inteligência artificial. O texto é de Raquel Quintiliano e a edição da equipe da Cutne TV. Até sexta-feira que vem. Siga a Cutne TV e o Negra Percepção no YouTube.